Olá, bom dia. A gente vai começar agora um revisional que trata sobre áreas de figuras planas. A gente vai mostrar para vocês quem são as principais figuras planas na geometria e como que a gente calcula cada uma das suas áreas. Na medida do possível, eu vou mostrar para vocês também algumas características, algumas propriedades especiais que essas figuras guardam. Nesse primeiro momento, você tem um retângulo e você tem um quadrado. A gente já sabe o que é um retângulo e a gente já sabe o que é um quadrado, mas a gente vai rever os conceitos e algumas dessas propriedades. Quando você fala em retângulo, o próprio nome já sugere alguma coisa. Está relacionado a ângulo reto. Tá? Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Então a gente pode falar que o retângulo é um polígono de 4 lados, é um quadrilátero, que apresenta internamente os ângulos retos 90 graus. Então aqui os 4 lados, 1, 2, 3, 4. Ok. Os ângulos internos são todos iguais a 90 graus. Ok. Os ângulos internos todos iguais a 90 graus. Mas tem mais coisas para a gente falar. A gente pode falar o seguinte, que quando a gente olha os lados opostos entre si, 2 a 2, esses lados, além deles serem paralelos, eles são iguais. Então, se esse lado direito aqui mede h, o oposto a ele é esse lado esquerdo, que é paralelo e também mede h. Tá? O mesmo posso falar em relação a esse lado de baixo. Se essa parte de baixo mede B, a parte de cima é a parte oposta, paralela e tem a mesma medida B. Tá bom? Então isso é o que a gente chama de retângulo. A gente pode falar, por exemplo, que quando a gente olha os lados que formam um ângulo interno de 90 graus, esses lados têm medidas diferentes para ser um retângulo propriamente dito, tá? Ou de outra forma, dois lados consecutivos de um retângulo são lados de tamanhos diferentes. A gente pode, por exemplo, falar sobre as diagonais. As diagonais do retângulo são exatamente essas duas aqui, ó. A primeira diagonal e a segunda diagonal. Aí a gente vai observar que essas duas diagonais se encontram nesse pontinho central. É o ponto de gravidade, é o centro de gravidade desse retângulo. Esse ponto ele vai dividir o retângulo rigorosamente ao meio, tá? Fazendo com que as suas diagonais também fiquem divididas ao meio. Essa diagonal aqui, por exemplo, ela fica dividida nesse pedacinho aqui e nesse pedacinho aqui, que uma tem o mesmo tamanho da outra. A mesma coisa vai acontecer com essa outra diagonal, tá? Esse pedacinho aqui tem o mesmo tamanho desse pedacinho aqui, tá? O mesmo tamanho aqui, aqui. Agora uma curiosidade, pelo fato dos ângulos internos serem todos congruentes com a mesma medida, isso faz com que os 4 pedacinhos da diagonal também sejam todos iguais entre si. Tá bom? Mas isso acontece porque os ângulos internos são todos congruentes. E aí tem mais uma característica interessante para a gente finalizar essa parte. Tá? Olha o ângulo formado pelas diagonais. Pode ser tanto esse ângulo aqui, como também esse ângulo aqui. Quando você trabalha com retângulo propriamente dito, esses ângulos são todos diferentes de 90 graus. Os ângulos formados pelas diagonais de um retângulo são obrigatoriamente diferentes de 90 graus. Tá bom? É isso que nos interessa por enquanto. Tá, mas como que se calcula a área de um retângulo? A área de um retângulo você pega um lado e multiplica pelo outro. Um lado eu falei que mede B, o outro lado eu falei que mede H. Normalmente, esse lado que mede B é porque a gente está se referindo normalmente à base do retângulo. Base normalmente a gente representa pela letra B. Normalmente a gente também representa o outro lado por H porque ele faz o papel da altura do retângulo. Professor, se base a gente representa pela letra B, por que a altura a gente não representa pela letra A? Poderia, não tem problema.
A questão ou curiosidade é que a palavra em inglês que significa altura é essa palavra aqui, ó, height, tá? E eles pegaram a primeira letra da palavra em inglês, letra H, e universalizaram, padronizaram. Então, no mundo inteiro, quando você quer representar a altura de qualquer coisa, a gente normalmente representa pela letra H. Da mesma forma, a área maiúscula, aliás, o A maiúsculo para representar a área, também pode ser a letra S maiúscula. Por quê? Porque o S vem da palavra space, em inglês, espaço, área, de uma forma geral, tá? Mas o mais importante, como que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, lado vezes lado. É isso que nos interessa, tá? E o quadrado? O quadrado, ele guarda muitas características em comum também com o retângulo, mas também guarda algumas diferenças gritantes de um com o outro. Mas o que eles têm de comum? O quadrado também é uma figura de 4 lados, é um quadrilátero, ok? Também possui ângulos internos iguais a 90 graus, ângulos retos, ótimo. As diagonais do quadrado se cruzam exatamente no meio, fazendo com que cada uma das diagonais fique dividida em duas partes rigorosamente iguais. Esse pedacinho tem o mesmo tamanho desse, esse pedacinho aqui tem o mesmo tamanho desse, ok? Exatamente igual ao retângulo. Só que aí as semelhanças elas se encerram, porque agora começa a aparecer algumas das diferenças, tá? Por exemplo, quando a gente olha o ângulo formado pelas diagonais, no quadrado é ângulo reto. Aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto, aqui é ângulo reto. Lá no retângulo, o ângulo aqui e esse ângulo aqui são ângulos diferentes de 90 graus, tá bom? No retângulo, os lados que são iguais são apenas os lados que são opostos entre si, 2 a 2. Os lados adjacentes consecutivos são lados diferentes. O lado que vem depois do lado B é esse lado aqui, ó, H, medida diferente. Depois do lado H, o próximo é o lado B, diferente. Depois do B, o próximo é o H, diferente. Depois do H, o próximo é o B, diferente. Então, dois lados consecutivos num retângulo têm medidas diferentes. No quadrado, não. No quadrado, os 4 lados são iguais. Então, se aqui mede L, aqui também mede L, aqui também mede L e aqui também mede L, tá bom? Mas e a área? Como é que se calcula a área? A área, gente, é a mesma fórmula, regra geral. É o mesmo raciocínio. Você pega um lado e multiplica pelo outro, tá? Basta você pegar as medidas dos lados e multiplicar uma pela outra. Só que no quadrado, isso aqui sendo a base e isso aqui sendo a altura, tu vai perceber que tanto a base quanto a altura tem o mesmo valor. Então, na verdade, quando você faz a base L multiplicada pela altura L, vira L vezes L, ou seja, L ao quadrado. Então, a área de um quadrado, a gente fala que é o quadrado da medida do seu lado, tá bom? Mas a regra geral é base vezes altura, lado vezes lado. É isso que interessa, tanto para retângulo quanto para quadrado, tá bom? Vamos ver como é que se calcula, como é que se opera, como é que se aplica esse conhecimento. Deixa eu escrever aqui, ó, solução, para a gente começar a resolver essa questãozinha. Questão número 1. Uma pessoa possui um quarto retangular. Gente, para começar, regra geral, quando se fala em figura retangular, a gente está falando em retângulo propriamente dito. Ou seja, aquele quadrilátero onde os dois lados consecutivos são diferentes um do outro. Mas o quadrado também é uma figura retangular, porque para ser retangular, regra geral, não basta ter ângulo reto? Sim, ângulo reto o quadrado também tem, só que o quadrado os lados são todos iguais e no retângulo apenas os lados opostos entre si que são iguais, tá?
Então, para a gente ter certeza que se trata de uma figura retangular, efetivamente falando, um retângulo, eu tenho que verificar se os lados são ou não iguais. Olha só, 5 metros de largura por 6 metros de comprimento, ou seja, tamanhos diferentes. Então, é um retângulo, efetivamente falando. 5 metros de largura, é isso aqui, ó. 5 metros de largura por 6 de comprimento. 6 metros de comprimento. Se é retangular, internamente todos os ângulos são retos 90 graus. Ok? Opa, marquei errado ali, desculpa. Deixa eu apagar aqui, ó. Aqui não, é aqui não, tá? A gente não sabe dessa informação ainda. É aqui, ó, distração minha, tá? Agora vem a outra parte do enunciado. Ele quer utilizar parte da área do quarto para fazer o que ele chama de closet. O que é um closet, gente? Closet é um pequeno espaço, é um pequeno quartinho dentro de um quarto, usado para se vestir, para se arrumar, para trocar de roupa, guardar sapatos, tênis, sandálias, joias, maquiagem, no caso das mulheres, né? Enfim, é um quarto para você se preparar, para você se arrumar. Ele falou que esse closet também é retangular. Opa, se é retangular, é tudo ângulo interno reto. Então aqui, ó, é 90 graus, aqui é 90 graus, aqui é 90 graus e aqui é 90 graus também. Aí ele continua. Conforme mostra a figura, e sabendo que o y corresponde a 1/4 do comprimento do quarto. Essa informação é importante, ó. Y equivale a 1/4 do comprimento C do quarto. Gente, 1/4 do comprimento é 1/4 de 6. E quanto que é 1/4 de 6? É pegar o 6 e dividir por 4. 6 dividido por 4 vai dar exatamente 1,5. Então isso significa que o y vale 1,50 metro. Está aqui, ó. Esse é o valor do y, 1,50. É a largura do closet aqui do quarto, tá bom? Aí ele continua. A área do closet, ele quer que seja de 4 metros quadrados e meio. Então vou anotar essa informação. A área do closet tem que ser exatamente 4,5 metros quadrados. Para que isso aconteça, determine a largura x em metros. Então, gente, é esse x aqui, ou seja, o comprimento do closet que ele quer que você calcule. Então, vou anotar aqui, ó, o x, para que atenda a esse problema, tem que ser exatamente igual a quanto? Gente, o que nos interessa aqui? O que nos interessa é o seguinte, você sabe que o closet é uma figura retangular, mas você também sabe como que se calcula a área de um retângulo. A área de um retângulo, ou de outra forma, a área do closet, sendo um retângulo, você calcula como? Pega um lado e multiplica pelo outro. Isso significa que a área do closet vai ser exatamente igual a quanto? O lado que mede x multiplica pelo y, que eu já sei, que no caso aqui mede 1,5. Gente, isso aqui, ó, a gente acabou de deduzir pelas informações do problema. Isso aqui em cima foi dado no enunciado, mas ambas as informações representam a mesma coisa. Representa o quê? A área do closet. Então, se isso aqui é a área do closet e isso aqui também, então essa informação tem que ser igual a essa. Sendo igual, você iguala e resolve. Então, tá aqui, ó. É só fazer x vezes 1,5 exatamente igual a 4,5. E agora você resolve essa equaçãozinha, tá? Gente, aqui o x está sendo multiplicado por 1,5. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, vou jogar esse 1,5 para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 4,5 dividido por 1,5. Quanto que dá essa divisão? 4,5 dividido por 1,5 vai dar exatamente 3. E aqui a gente finaliza a questão, tá? Então, o x sendo igual a 3 metros, faz com que esse closet
tem exatamente 4 metros quadrados e meio, tá bom? De tal forma que essa largura y, 1,5, é 1/4 de toda essa largura, ou comprimento, né, melhor dizendo, de acordo com o enunciado, é 1/4 de 6, tá bom? Em resumo, o que nos interessa? Área de retângulo, base vezes altura. É isso que nos interessa. Área de retângulo, base vezes altura. Questão número 2. É uma questãozinha bem bacana também. Ela envolve não só a área, mas algumas fórmulas, alguns conceitos que a gente vai acabar relembrando no desenvolvimento. Em uma folha quadrada ABCD, opa, já te garantiu que A, B, C, D é um quadrado. Tá? Sendo quadrado, internamente os ângulos são todos retos, 90 graus. Tudo 90 graus internamente. Ok. E ele te falou o seguinte, sendo quadrado, você pode também concluir que os lados desse quadrado são todos iguais. Por exemplo, esse lado aqui que vai de A até B, qual é o tamanho dele? É o x mais 12. Então aqui também vai ser x mais 12, aqui embaixo x mais 12 e a altura também x mais 12. Então eu posso garantir para vocês que o lado desse quadrado ABCD mede exatamente x mais 12, de acordo com o enunciado, tá? Dentro desse quadrado foi desenhado um outro quadrado Z. É esse quadrado aqui, ó, central, meio tombadinho aqui, meio tortinho, tá? Se isso aqui é quadrado, gente, internamente, óbvio que também vai ser tudo 90 graus. Se é quadrado, os lados são todos iguais. Se aqui mede L, aqui também mede, aqui também vai medir, tá? Ele te falou que a área desse quadrado mede quanto? 169 centímetros quadrados. Então, a área do quadrado Z vale 169 centímetros quadrados. Ok. Nessas condições, determine o perímetro da folha ABCD em centímetros. Gente, se eu quero calcular o perímetro da folha ABCD, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que é perímetro. Perímetro não é a soma dos lados de qualquer figura. Perímetro é a borda dessa figura, é o tamanho do contorno dessa figura. Especificamente no quadrado, é a soma dos 4 lados desse quadrado. Só que os 4 lados desse quadrado são 4 lados iguais. Então eu tenho que fazer o quê? Esse lado aqui somado com ele mesmo 4 vezes. Então o perímetro equivale a 4 vezes o mesmo lado somado um com o outro. Ou seja, 4 vezes x mais 12. Então, para eu resolver o perímetro do quadrado ABCD, eu tenho que buscar calcular quem exatamente? O valor de x. Então, é esse o nosso objetivo a partir de agora, tá? Como que eu vou buscar? Baseado nessa outra informação que o enunciado te apresentou. O quadrado Z, como que você calcula a área dele? Bem, gente, pelo fato de ser um quadrado, a área é lado vezes lado, lado ao quadrado, ou seja, L ao quadrado. Concorda comigo? Se isso aqui é a área do quadrado e isso aqui também é a área do quadrado, significa que essa expressão aqui tem que medir obrigatoriamente 169. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou fazer com que L ao quadrado seja exatamente igual a 169. E aí, o que eu faço? Eu vou isolar o L. L vai ser igual. Gente, o 2 é potência. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Potência quadrada. A operação inversa, raiz quadrada. Se o 2 é um expoente par, eu trabalho com um par de sinais. Então, vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 169. Pergunto, quanto que é a raiz quadrada de 169? Mais ou menos 13. Só que tem um detalhe. O L, ele não é qualquer coisa nesse exercício. O L é o lado do quadrado Z.
Sendo assim, o lado não pode ser negativo, o lado tem que ser positivo. Se o lado é positivo, então só tem uma única alternativa para o L, é o 13 positivo. 13, no caso, centímetros, de acordo com o enunciado do exercício, né? Acabou o exercício, não acabou? Não. Sabe por que não? Porque o objetivo é descobrir o valor de x para depois julgar nessa fórmula aqui. Então, professor, não sei como é que eu faço. Sabe, é só observar o seguinte. O que é o L? O L é o lado do quadrado. Então, onde tem L no quadrado, eu posso trocar por 13. Então, eu vou pegar esse Lzinho aqui, eu vou apagar e colocar 13 no lugar dele. Olha só como é que vai ficar a partir de agora. Se eu coloco 13, eu quero que vocês observem para mim, a partir de agora, esse triângulo que eu vou destacar agora de vértice azul. Esse triângulo que vai de A até esse vértice, que eu vou chamar de vértice P, vai vir para cá também, que eu vou chamar de vértice Q, e vai fechar aqui, ó, o outro lado do triângulo, tá bom? Gente, esse triângulozinho azul que eu acabei de desenhar, de pintar, de colorir para vocês, que tipo de triângulo é, hein? Isso aqui, gente, é um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, eu posso perfeitamente aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Esse 13 aqui, ó, é hipotenusa. Esse 12 aqui é cateto e esse x aqui também é cateto. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o triângulo que eu destaquei de azul, que é o triângulo APQ, e vou aplicar nele o teorema de Pitágoras, tá bom? Aplicando o teorema de Pitágoras, você faz o quê? Quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos, ou cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então vamos lá. Cateto ao quadrado, x ao quadrado. Está aqui, ó, x ao quadrado. Mais o outro cateto ao quadrado, 12 ao quadrado, vai ter que ser igual a hipotenusa ao quadrado, 13 ao quadrado. Pronto. Se eu desenvolver essa equação, eu acho o valor de x. Na hora que eu descobrir o valor de x, eu venho com ele aqui e resolvo o problema, tá bom? Gente, x ao quadrado mais quanto? 144 vai ser igual a 169, tá? 12 ao quadrado de 144, 13 ao quadrado de 169. Esse 144 eu vou jogar ele lá para o outro lado. A operação inversa da soma é a subtração. Então, x ao quadrado vai ser 169 menos 144. Quanto que dá essa diferençazinha? Isso aqui vai ser exatamente 25. E aí eu uso aquele raciocínio, né? O 2 está como potência, jogo ele para o outro lado como raiz. Operação inversa da potência quadrada é a raiz quadrada. Como o expoente 2 é par, eu trabalho com par de sinais. Então eu tenho que o x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25. Isso aqui vai dar quanto? Mais ou menos 5. Só que o x, de novo, é o lado daquele triângulo azul. Ele é um cateto. Não existe medida de lado negativa. Ou seja, o x só pode ser positivo. Sendo x positivo, eu só tenho uma única resposta para ele. É os 5 centímetros positivos. Gente, se eu já tenho o valor de x, acabou. Porque agora eu volto lá na onde? Eu volto lá no perímetro do quadrado ABCD. Então tá aqui, ó, perímetro do quadrado ABCD. O perímetro é 4 vezes aquela expressão lá em cima, x mais 12. Agora trocar o valor de x. 4 vezes o x que vale 5 mais 12. Quanto que é 5 mais 12, hein? 17. Então é 4 vezes 17. E quanto que é 4 vezes 17? 68. Então está aqui, ó, o perímetro do quadrado ABC
CD vale exatamente 68 centímetros. Tá bom? Não é a área, então não é centímetro quadrado. É só um tamanho de uma volta ao redor da figura. 68 centímetros. Tá bom? O que tem de interessante nessa questão? É que a gente trabalhou perímetro, a gente trabalhou teorema de Pitágoras, mas o mais importante, o objetivo é o quê? É você aplicar a fórmula da área. Como que se calcula a área de um quadrado? É o quadrado da medida do seu lado, tá bom? E agora, gente, a gente entra na segunda metade dessa aula de hoje, tá? Que a gente vai trabalhar agora paralelogramo e também triângulo. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem algumas coisinhas, tem algumas propriedades que vocês não podem passar batido sem entender. Paralelogramo. Paralelogramo, o próprio nome já sugere alguma coisa. Está relacionado a algo que é paralelo. Uma coisa é paralela à outra. O paralelogramo nada mais é do que um quadrilátero, um polígono de 4 lados, onde os lados que são opostos entre si, 2 a 2, são paralelos, tá bom? Isso é, grosseiramente falando, o resumo do que é um paralelogramo. Polígono de 4 lados, ó. Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados. Ok. Esse lado aqui é o oposto paralelo e igual a esse. Esse lado aqui é o oposto paralelo e igual a esse. Então tá aí, paralelogramo, tá? Mas tem uma característica que a gente tem que prestar atenção. Isso também não é um conceito inicial de retângulo? É. Isso também não é um conceito inicial de quadrado? É. Só que o retângulo e o quadrado internamente possuem ângulos de 90 graus. O paralelogramo, os ângulos internos são diferentes de 90 graus. E aí já começa uma gritante diferença para retângulo e quadrado, tá? Esse ângulo aqui, esse ângulo aqui, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui não são ângulos de 90 graus. No quadrado e no retângulo, sim, tá? Mais alguma coisa interessante, eu quero que vocês prestem atenção. No paralelogramo, tá? Os lados que formam esses ângulos internos, tá? Têm medidas diferentes. Então, esse lado de cima tem uma medida diferente desse lado da esquerda. Esse lado da esquerda tem uma medida diferente desse lado de baixo. Esse lado de baixo tem uma medida diferente desse lado da direita. Então, os ângulos que formam, aliás, os lados que formam um ângulo interno são lados de tamanhos diferentes. Ou dois lados consecutivos, dois lados adjacentes, têm tamanhos, têm medidas diferentes. Isso é a regra geral para paralelogramo, tá bom? Uma outra coisa que eu quero que vocês observem é o seguinte. Quando a gente olha os ângulos internos do paralelogramo, opostos entre si, por exemplo, esse ângulo aqui, ele é oposto internamente em relação a esse aqui. Quando isso acontece, aliás, quando você observa esses dois ângulos opostos, eles têm rigorosamente a mesma medida. Então, por exemplo, se esse aqui tem 80 graus, esse aqui também tem 80 graus. A mesma coisa vai acontecer com esse ângulo aqui, que é o oposto internamente com esse ângulo aqui. Se aqui tem 100 graus, quanto que vai medir esse? 100 graus também, tá? Quer ver mais uma característica interessante? Quando você pega dois ângulos consecutivos, um imediatamente após o outro, ou um imediatamente anterior ao outro, aí depende do ponto de vista, né? O que vai acontecer com esses dois ângulos? Esses dois ângulos obrigatoriamente são ângulos suplementares. São ângulos que têm a mesma medida. Então, tu pega, por exemplo, esse ângulo aqui, o imediatamente após a ele poderia ser esse. Então, esse ângulo daqui com esse ângulo aqui formam juntos 180 graus, são suplementares, tá? Esse ângulo aqui, o após ele, é esse.
Então, esses dois ângulos suplementares, 180 graus, os dois juntos. Esses dois também formam 180 graus, e esses dois aqui também 180 graus. Quando você pega um lado do paralelogramo e você vê os dois ângulos apoiados sobre ele, você percebe que esses dois ângulos são suplementares. Você tem esse lado aqui embaixo, que é a base do paralelogramo. Quem são os dois ângulos apoiados sobre ele? Esse daqui e esse aqui, suplementares os dois. Esse lado, os dois ângulos apoiados sobre esse lado são quem? Esse aqui e esse aqui, suplementares. E assim por diante, tá bom? Quando você olha, por exemplo, as diagonais, só para a gente não deixar passar a diagonal. Olha só, essa diagonal aqui e essa diagonal aqui, elas se cruzam no meio, no centro de gravidade do paralelogramo, tá? As diagonais, elas ficam cortadas rigorosamente ao meio. Então, esse pedaço tem o mesmo tamanho desse. Esse pedacinho aqui tem o mesmo tamanho desse pedacinho aqui. Esse pedaço é igual a esse, tá? E esse pedaço aqui é igual a esse. Os quatro não são iguais um ao outro, tá? Só seriam iguais se todos os ângulos internos fossem congruentes. Como os ângulos internos são diferentes, então os dois pedacinhos de cada diagonal somente são iguais entre si, tá bom? Fiquem atentos com essa propriedade. Gente, e agora eu quero que vocês observem para mim o seguinte. Eu vou até apagar o quadro todo, tá bom? Vou apagar o quadro todo para eu ter espaço aqui. Observem, por favor, o seguinte. Quando a gente desenha, tá, um retângulo, uma coisa é você perceber o que é a altura do retângulo. Outra coisa é você perceber o que é o lado do retângulo, tá? Quando você bate o olho, por exemplo, num quadrado, uma coisa é você falar em altura, outra coisa, conceitualmente falando, é você identificar o lado desse quadrado. A mesma ideia eu poderia falar em relação a triângulo, tá? Quando eu tenho, por exemplo, um triângulo retângulo, uma coisa na questão conceitual é você falar em altura, outra coisa conceitual por definição é você falar em lado. Aqui eu tenho a base do retângulo, aqui eu tenho a base do quadrado, aqui eu tenho a base do triângulo retângulo. Só que tem um detalhe. Quando eu falo esse lado aqui, ó, do retângulo, eu posso também falar que ele equivale à altura do retângulo. Quando eu falo esse lado aqui do quadrado, eu também posso falar que ele equivale à altura do quadrado. Quando eu olho para esse lado aqui, para esse cateto do triângulo retângulo, eu posso falar que esse lado também equivale à altura do triângulo retângulo, tá bom? Agora, conceitualmente falando, são coisas diferentes, mas particularmente falando, para essas figuras, encontrou a altura, você está naturalmente encontrando o lado, tá? Agora, olha só por favor aqui, eu vou desenhar um paralelogramo bem tombadinho, tá? E bem comprido para vocês entenderem o que eu quero fazer. Olha só aqui por favor, tá? Aqui eu fiz um paralelogramo bem inclinado e fiz ele bem espremidinho. Aqui você tem um lado dele, vai daqui até aqui, tá bom? O que vai acontecer? Se eu quero calcular a altura desse paralelogramo, então eu tenho que sair desse vértice e eu tenho que atingir ou esse lado aqui de baixo, ou tenho que atingir a base dele, ou o prolongamento da base dele. O prolongamento seria essa linha pontilhada. Então, a altura desse paralelogramo, ele tem que sair desse vértice e encontrar o prolongamento da base, formando com esse prolongamento um ângulo de 90 graus. E encontrei esse pontinho aqui, ó. Então, a distância entre esses dois pontos é a altura do nosso paralelogramo. Agora, olha só onde está o lado. O lado está aqui, ó. Visualmente falando, é bem nítido que são tamanhos bem diferentes uma coisa da outra. Percebeu? Quer ver uma outra situação?
Olha só, por favor, esse triângulozinho que eu vou desenhar agora, tá? Aqui você tem um triângulo e eu quero calcular a altura desse triângulo. Aqui você tem um lado desse triângulo. A base está aqui e a base e o seu prolongamento, né, o seu apoio está aqui. Se eu quero calcular a altura desse triângulo, eu tenho que sair desse vértice e atingir o prolongamento dele, formando com o prolongamento da base um ângulo de 90 graus. A base está aqui, o prolongamento encontra essa distânciazinha nesse ponto. Isso aqui, ó, é a altura do meu triângulo. Claramente, esse lado tem um tamanho diferente, visualmente falando, desse aqui. Tá? Então, gente, quando você trabalha com figuras que são inclinadas, tombadas, como claramente você percebe aqui, ó, no paralelogramo, como você percebe claramente aqui, ó, essa inclinação, você percebe claramente esse ângulo formado entre a lateral do paralelogramo e o plano da base. Quando você trabalha com esse tipo de situação inclinada, uma coisa é altura, outra coisa é lado, tá? Então, nesse paralelogramo aqui do problema, né, de apresentação, aqui você tem um lado do paralelogramo. Outra coisa é a altura do paralelogramo. Tome cuidado com isso, tá? Por quê? Porque quando a gente vai calcular a área de um paralelogramo, você tem que fazer a base e multiplicar pela altura. E você não pode confundir o lado do paralelogramo com a altura do paralelogramo, tá bom? Porque a fórmula para se calcular a área é a mesma do retângulo, tá bom? É a mesma do retângulo, base vezes altura. Só que no retângulo, base e altura é a mesma coisa, e no paralelogramo, falou em altura, você está falando de uma coisa diferente em relação ao lado. Tá, professor, então como é que eu faço para descobrir então ou a altura ou o lado do paralelogramo? Aí, gente, você vai ter que fazer o quê? Identificar esses triângulozinhos, retângulos que aparecem, ó, tá? Nessa inclinação do lado, olha o lado aqui do paralelogramo, ó, esse ladinho aqui. Você vai ter que observar essa inclinação que existe, ó, aqui assim, ó, com um ângulo diferente de 90 graus, porque você só pode falar que uma coisa é igual a outra, ó, que o lado é igual à altura, quando você tem ângulos de 90 graus entre uma coisa e outra. Aqui, ó, não é 90 graus, claramente não é 90 graus, tá? Então, tu vai ter que trabalhar o triângulo retângulo, cateto, hipotenusa, teorema de Pitágoras e assim por diante, tá? Por exemplo, naqueles rascunhos que eu fiz lá em cima na direita, você vai ter que identificar esse triângulozinho aqui, ó, que ele é um triângulo retângulo, tá aqui, e trabalhar de novo, cateto, hipotenusa, Pitágoras, a mesma coisa aqui, por exemplo, ó, tá? Como você percebe claramente que há uma inclinação aqui ó, do lado com o plano da base, obrigatoriamente se forma um triângulo retângulo, cateto, hipotenusa, teorema de Pitágoras, basicamente falando, tá bom? A área de paralelogramo, então, base vezes altura, exatamente igual ao quadrado, exatamente igual ao retângulo. Só que no paralelogramo, não confunda altura com lado, são coisas diferentes. No retângulo e no quadrado, são coisas relativamente iguais, tá? Você calcula no quadrado a altura, você está naturalmente descobrindo os lados desse quadrado, porque os lados são todos iguais. No retângulo, você calculou a altura, você está calculando naturalmente um dos lados desse retângulo. Obviamente, porque o outro é a base, tem medida diferente, tá bom? E aqui, para finalizar essa parte de baixo, como é que se calcula a área de um triângulo? Regra geral, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Por quê? Vou fazer apenas de forma intuitiva para vocês enxergarem, entenderem um pouco melhor essa situação, tá? Estou desenhando aqui um retângulo simples, tá? Ângulos internos iguais a 90 graus, um retângulo propriamente dito falando. Aqui você tem a base B,
Aqui você tem a altura H, que acaba sendo a lateral do retângulo, ou seja, um dos lados, tranquilo, sem problema. Se fosse para eu calcular a área desse retângulo, não é fazer base e multiplicar pela altura? Sim, ok. Agora, opa, deixa eu voltar aqui, apertei sem querer. Agora, olha só. E se eu fizesse o seguinte? E se eu traçasse uma diagonal desse retângulo? Olha só, tracei aqui. Ó. Quando eu traço a diagonal de um retângulo, você vai observar que esse retângulo fica dividido ao meio de tal forma que dois triângulos rigorosamente iguais se formem. Dois triângulos rigorosamente iguais vão se formar. Um é esse triângulo amarelo, o outro é o triângulo laranja. Mas o que nos interessa aqui é o seguinte, quando você divide o retângulo ao meio, você acha um triângulo. Esse triângulo, a área dele é a metade do retângulo. Então, se isso aqui é a área do retângulo, e se você divide isso por 2, você tem a área de um triângulo. Então, a área de um triângulo, você calcula como? Base vezes altura, só que dividido por 2, tá bom? Base vezes altura dividido por 2, área de triângulo. Área de um paralelogramo, apenas base vezes altura, tá? E quem é a altura nesse triângulo? Bem, se você quer calcular a altura em relação a esse vértice aqui, você localiza onde que está a base. Opa, nossa senhora, deixa eu apagar aqui, ficou meio torto agora, tá? Olha só, você localiza onde que está a base está exatamente aqui. Então você projeta esse ponto lá na base, formando com a base um ângulo de 90 graus. Formou 90 graus? Formou. Então essa distância toda é a altura do triângulo em relação a esse vértice. Como é que se calcula a área dele? Base vezes altura dividido por 2. Gente, de forma prática, então, vamos fazer essa questãozinha número 3. Vou escrever aqui, ó, solução, tá? Solução e vamos ao enunciado. Determinar a área do paralelogramo ABCD. Então, vou escrever aqui, ó, a área do paralelogramo ABCD. É isso que o enunciado quer fazer a gente calcular, tá? Representado abaixo e considerando como unidade o centímetro. Ok. Gente, regra geral. Como é que se calcula a área de um paralelogramo? Você pega a base, multiplica pela altura, e a esse resultado você não faz mais nada, porque isso aqui não é triângulo para dividir por 2, tá bom? Isso é paralelogramo. Ok. Onde que está a base do paralelogramo? O paralelogramo está aqui, ó, A, B, C, D. A base é isso aqui, ó. Então a base eu já sei que mede 6. Então vai ser 6 vezes a altura. Ah, pessoal, a altura é 15, né? Não, a altura não se confunde com lado. Isso aqui é lado, tá? Mas como é paralelogramo, o lado oposto a ele também é paralelo e medida igual. Então esse pedacinho aqui também mede 15, essa distânciazinha aqui toda. Onde que está a base? A base eu demarquei de amarelo aqui. A base está aqui, o prolongamento da base é essa linha pontilhada que eu estou desenhando. Ok. Se eu quero calcular a altura do paralelogramo, eu tenho que sair lá de cima e formar com a base ou com prolongamento da base um ângulo de 90 graus. Formei 90 graus? Formei. Então isso aqui é a altura do paralelogramo, tá bom? Essa distânciazinha daqui até aqui, ele falou que mede 9. E aí, gente, olha só que interessante. Você criou aqui, ó, lembra que eu falei com vocês? Você criou aqui um triângulo retângulo. Então é seno, cosseno, tangente, cateto oposto, cateto adjacente, Pitágoras. É isso que você vai ter que trabalhar, tá? Como ele não te mencionou nenhuma inclinação,
Aqui não te falou nada sobre qual é o ângulo de inclinação dessa parede lateral do paralelogramo com o plano da base. O caminho mais simples é o Teorema de Pitágoras, tá? Então, eu quero que vocês observem para mim agora exatamente o triângulo. Qual o triângulo? AHB, tá? AHB, tá aqui, ó, triângulo AHB. Eu vou aplicar nele o velho conhecido Teorema de Pitágoras. Ok. O Teorema de Pitágoras fala o quê? Quadrado da hipotenusa equivale à soma dos quadrados dos catetos. De outra forma, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Cateto, cateto e hipotenusa. Então, como é que fica? Pelo Teorema de Pitágoras, h ao quadrado mais 9 ao quadrado vai ter que ser igual a 15 ao quadrado. Simplificando, fazendo essas continhas ali. 9 ao quadrado, 81. E 15 ao quadrado, 225. Tá? Esse 81 está somando, eu opero levando para o outro lado com a subtração. Tá? Então, h ao quadrado vai ser igual a 225 menos 81. Quanto que dá essa diferençazinha? 225 menos 81, 144. E aí, de novo, o h é o que eu quero descobrir. Então, vou ter que tirar esse 2 do lado de cá. Qual é a operação inversa da potência? É a raiz. Potência quadrada, raiz quadrada. 2 é expoente par, par de sinais. Mais ou menos a raiz quadrada de 144. E quanto que é a raiz quadrada de 144? 12. Positivo ou negativo? Só que, de novo, o nosso h é uma altura e a altura tem que ser positiva. Então, a gente descobriu a altura do nosso paralelogramo, que vale 12. Ele falou que as unidades são todas dadas em centímetros. Acabou o exercício praticamente, né? Por quê? Porque a única coisa que eu precisava era fazer base vezes altura. A base era 6, a altura é o nosso h. Então, a gente já tem o h para fazer a multiplicação. Então, agora, vírgula, a gente vai lá para o problema, né, para resolver de fato. A área do ABCD do paralelogramo vai ser 6 vezes h. No caso, 6 vezes h é 6 vezes 12. E 6 vezes 12 dá exatamente quanto? 72. Então, a gente finalizou o nosso problema. A área do paralelogramo ABCD mede 72. A unidade foi dada em centímetros e como é a área, centímetros quadrados. Tá bom? O que nos interessa aqui? Que a área do paralelogramo é base vezes altura. E não confundir altura com um lado, porque são coisas, são tamanhos diferentes obrigatoriamente. E nessa questãozinha a gente trabalhou também o Teorema de Pitágoras, que sempre aparece nesses problemas, tá? Para finalizar, essa quarta e última questãozinha é bem interessante, tá? Sempre tem vários jeitos diferentes de se resolver a questão, mas tem sempre um jeito mais fácil que o outro. Eu vou mostrar para vocês aqui e vou sugerir que vocês tentem fazer de outras formas, da forma que você conseguir resolver, tá? Gente, vamos ao enunciado. Calcule a área do triângulo em destaque. Que triângulo em destaque? É óbvio que é o triângulo verde, né? Porque a figura toda está pintada de preto, então sobrou o destaque aí, é o verde, tá? Então é esse triângulozinho aqui, ó, que vai de A até esse pontinho aqui, até esse pontinho aqui. É isso que nos interessa, tá? É a área desse triângulo. Então vou falar aqui, ó, que aqui é um vértice P, vou chamar esse vértice aqui de Q, só para mostrar o que nos interessa. É a área do triângulo APQ que eu tenho que calcular, tá? Ele continua.
Ele falou o quê? Que o ABCD é um retângulo. Opa, ABCD, ó. ABCD. Se é retângulo, gente, internamente 90 graus. Ótimo. E os lados que são opostos são paralelos e iguais entre si. Apenas 2 a 2. Então, se essa parte de baixo mede 12, essa parte de cima também mede 12. Se esse lado direito aqui, esse lado direito é paralelo e oposto em relação a esse lado esquerdo, então aqui medindo 8, esse aqui também mede 8. Tranquilo, não tem nada de novidade aqui. Aí vem mais algumas informações. A base e a altura medem respectivamente, ou seja, nessa ordem, a base mede 12 e a altura mede 8. Ok, a gente já sabia disso, tá? E aí vem a informação mais importante. O segmento CD, ou seja, esse lado direito aqui, ó, tá? Ele foi dividido em 4 pedaços, segmentos de mesmo tamanho, congruentes. Então, gente, se isso aqui tem a mesma altura desse lado esquerdo, se esse lado esquerdo mede 8, aqui também mede 8. Só que ele falou que esse lado direito foi dividido igualmente em 4 partes. Então é 8 dividido por 4. Então vai dar 2 para esse pedacinho aqui, 2 para esse pedacinho aqui, 2 para esse pedacinho e mais 2 para esse pedacinho. Bom, com base nisso, de novo a pergunta: qual é a área do triângulo verde? Gente, vocês têm vários jeitos diferentes de resolver essa questão, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa figura, eu vou tombar, aliás, eu vou colocar ela de pé, porque ela já está como se fosse tombada, ela já está meio que de lado. Então eu vou voltar essa figura e vou colocar ela de pé. Então, como é que ficaria a figura? Ficaria mais ou menos assim, ó. Prestem, por favor, atenção, porque isso aqui foi o jeito mais simples que eu encontrei de resolver a questão, mas eu descobri 3, 4, 5 jeitos diferentes, tá? Então, eu sugiro que vocês tentem resolver. Esse retângulo, ele está todo pintadinho de preto. Show de bola, não tem mistério por enquanto aqui, tá? Eu estou colocando essa figura de pé. Então, o que significa isso daqui? Significa o seguinte, olha só, vou até mudar a... Não, vou deixar de pretinho aqui, tá? Essa parte que estava tombada, que mede 12, agora ela mede 12, só que de pé. Esse pedacinho, que é o menorzinho, que é 8, que estava de pé, agora ele está tombadinho, está deitado. Ok. O triângulo verde é isso aqui que o problema fez. Ó, ele dividiu esse pedaço que mede 8 em 4 partes iguais, ok? E cada um desses pedacinhos mede 2. Então aqui é 2, aqui mede 2, aqui mede 2 e aqui mede 2. Tranquilo. E ele desenhou o triângulo verde. Quando eu desenho o triângulo verde, ele vai ficar representado exatamente assim, ó. Preste atenção, por favor, porque aqui tem uma parte bem interessante pelo aspecto visual do problema. Então, é esse triângulozinho aqui que é o objetivo, é calcular a área dele, ok? É isso aqui que nos interessa agora. Gente, isso é retângulo. Sendo uma figura retangular, a gente já sabe que isso aqui é 90 graus. Aqui também é 90 graus, aqui também é 90 graus e aqui é 90 graus. Mas sendo triângulo, como que você calcula a área de qualquer triângulo? Você pega a base, você multiplica pela altura, e a esse resultado você faz o quê? Divide tudo por... Qualquer triângulo, regra geral, não é assim que a gente faz? Exatamente, a base vezes a altura sobre 2. Gente, é a base do triângulo. A base do triângulo verde é esse pedacinho que vai daqui até aqui. Então a base dele mede quanto? 2. A altura do triângulo verde vai sair do vértice lá de cima, ele vai descer até embaixo, até encontrar a base ou o prolongamento da base, formando com ele um ângulo de 90 graus. Então ele vai descer, olha só,
chegou até aqui, o prolongamento da base, formando com ele um ângulo de 90 graus. Mas espera aí, essa linha pontilhada de amarelo aqui que eu desci, ela não vale 12? Sim. Ué, então quer dizer que esse comprimento aqui do retângulo é a própria altura do triângulo verde? É. Então matou a questão. Porque se a altura vale 12, então fica a base 2 vezes a altura 12 dividido por 2. Simples assim. Cancelo 2 com 2, me sobra tão somente o 2. Tá? Então está aqui, ó, a área do triângulo APQ mede exatamente 12. A unidade do exercício qual é? Tudo foi falado em centímetros, tá bom? Então é 12 centímetros e como é a área, centímetros quadrados, tá bom? Gente, é isso, tá? Essa questão envolveu essencialmente falando, porque nos interessa, a área de triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Fiquem atentos apenas com essas malandragens, com essas criatividades visuais que, em se tratando de geometria, não só na geometria, mas qualquer área das exatas, regra geral, qualquer coisa, qualquer campo do conhecimento humano, regra geral, você tem que ter um mínimo de criatividade para resolver os problemas, tá bom? Paro por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Bom estudo e até lá!